Boa noite a todos. Estamos muito contentes de estarmos juntos aqui, ainda que fisicamente à distância, mas juntos pela internet, aqui no Facebook, no perfil do Centro Espírita Fraternidade Nara Franco. Meu nome é Marlos, sou trabalhador aqui da Casa Espírita e hoje é de minha responsabilidade a preleção da noite, cujo tema é o desprendimento dos bens terrenos. Teremos essa preleção por iniciar agora. E antes, iniciaremos com uma prece para nós sintonizarmos com nossos guias, com nossos mentores e termos uma reflexão muito sadia de um tema tão importante para nós. Então rogamos a todos, fechados os olhos do corpo, elevar o pensamento ao alto, pensar em Jesus, nosso amigo, nosso guia, o mestre dos mestres. Senhor Jesus, que possamos nesta noite sentir a tua presença amiga conosco, renovar nossos pensamentos, meditar acerca do teu evangelho, dos teus ensinamentos, que não apenas ditou, mas que também exemplificou. Que nós sejamos também testemunhas do seu amor e que possamos, guardadas as devidas proporções, ser também, Senhor, exemplos vivificantes da doutrina dos Espíritos. Graças a Deus, que assim seja. Meus amigos, então o tema desta noite, como já dito, é o desprendimento dos bens terrenos. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos trabalhar hoje os itens 11 a 15 deste capítulo. Tá? Então rogamos a todos aí que possam meditar nesses temas tão importantes do Evangelho. Né? Então, o primeiro tópico que a gente quer abordar é recordar os ensinamentos, né? No sentido de identificar e definir, descrever acerca de Deus e de Mamon. Então nós temos aqui uma comparação, nós vamos fazer essa comparação e outras comparações em alguns momentos dessa palestra, né, para efeito de comparação e questões didáticas, para a gente poder aprender e internalizar alguns conceitos importantes da matéria do Evangelho. Né? Então, primeiro, no livro dos Espíritos nós temos lá, em especial, as perguntas 1 a 13. A 13 ela trata dos atributos da divindade. Então eu gosto muito de recordar esta questão do item 13, né? E fazendo um resumo, fazendo um resumaço da questão de Deus definindo a divindade, nós temos ali que é a causa primária de todas as coisas, que ele é o infinito em todas as perfeições. E uma anotação, uma definição bem bacana que a gente consegue encontrar lá no livro Universo e Vida, do Espírito Áureo, é a definição em duas palavras: o Criador incriado. Né? Porque Deus sempre existiu. Ele é eterno, mutável e tantos outros atributos que existem lá no que constam lá no livro dos Espíritos, na pergunta de número 13. Agora em Mamon, ah, que tal de Mamon aí que todo mundo fala? Quem que é Mamon? Mamon é uma representação dos bens materiais, dos bens terrenos, significando tanto riqueza quanto dinheiro. Né? Então, toda vez que é referido Mamon no Evangelho, nós estamos falando das questões materiais. Né? Semelhante àquela ideia de nós cultuarmos efetivamente as propriedades terrenas, né, como um deus, assim como os romanos e os gregos tinham, né, os seus deuses, né, o deus da colheita, o deus do determinado item, né, deus do vento, da guerra, etc. Temos também aqui Mamon sendo um deus praticamente voltado aos bens e às posses materiais. Né? Um deus que ainda hoje, na atualidade, a gente valoriza muito, porque a gente tem essa questão de valorizar muito as nossas propriedades, né? Nós temos ainda a ideia intrínseca de
valorizar o ter e não o ser. Né? E isso gera consequências graves para a nossa humanidade, como no decorrer da palestra nós vamos vendo. E aqui nós temos o que é a riqueza. Essa imagem encontrada na internet, né? Nós temos aí alguns valores sendo coletados ali e colocados como riqueza. Então nós temos o que? Apesar de várias moedas ali de ouro, né? Temos a representação de viagens, um avião, logo após ali uma casa, um lar, né? Aí temos um carro e mais abaixo ali família. Né? Então a riqueza ela tem vários aspectos. Nós podemos tratar a riqueza como uma questão material, como uma casa ou um carro, uma questão ligada à nossa vivência, né? Experiências de vida, como viagens, mas também ligar a riqueza a questões sentimentais, as questões mais ligadas à nossa moralidade e o desenvolvimento de nossa espiritualidade, a nossa espiritualização. Então nós podemos e devemos sempre recordar que a família, nos dizeres de Emmanuel e de Joana de Ângeles, é um agrupamento de espíritos, né, que possuem necessidades de reajustamento ou ainda necessidades evolutivas semelhantes, cuja maior utilidade para a providência divina é que reencarnem todos juntos. Então nós temos uma série de obras, tanto de André Luiz, como de Emmanuel, né, e demais romances espíritas, onde vemos as dificuldades atuais sendo decorrentes de problemas familiares em outras encarnações. Então não é incomum nós termos problemas dentro da família justamente por causa dessa necessidade reencarnatória que todos nós temos. Né? Só que esse não é o motivo para a gente acabar com a família, negativo. É mais um motivo para fortalecer. Porque o que tem que ser derrubado, o que tem que ser destruído não é a família, e sim o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos vícios pequenos que pouco a pouco destroem a convivência e a harmonia do lar. Algo que é uma situação que pode estar ocorrendo em muitos lares devido ao isolamento social. Então, estamos vivendo mais tempo com nossos familiares, isso pode ser uma fonte de preocupação, quando na verdade é uma bênção de Deus estarmos juntos com nossa família e aprendendo também a saber ouvir, né, saber calar, ceder, também demonstrar quais são os pontos corretos de nossas vidas, enfim, tudo isso que nós estamos vivenciando. Na definição desse capítulo, desse tópico que nós estamos tratando, nós temos aqui a definição de riqueza como sendo o poderoso móvel de boas obras. Então a riqueza ela nunca, 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 ela jamais deve ser tratada como uma desgraça, como algo ruim, como uma tentação do Satanás, do capeta, até porque a gente sabe que esse negócio de demônio não existe, é só pegar ali a obra O Céu e o Inferno, a gente pega lá toda a codificação kardeciana, que ele vai esclarecer toda essa questão de designação do demônio, né? E também trazendo a questão léxica que fica bem mais evidente, né? Que é uma análise equivocada de um erro, derivada de um erro religioso que nós trazemos aí já tem 2000 anos. Né? Também a riqueza são haveres muitas vezes mais que suficientes. Então a gente às vezes tem uma alimentação bacana e a gente quer algo mais, de uma qualidade melhor. Isso não é necessariamente equivocado. Agora o grande problema está em colocar isso como algo de extrema necessidade e necessário. Quando a nossa alimentação tem que ser o quê? Frugal, essencial. O nosso vestir aquilo de que necessitamos. Né? Então ter um guarda-roupa extenso, cheio de roupas, das quais algumas delas vão ser utilizadas uma ou até nem será utilizada no decorrer de um ano, no decorrer de 12 meses. Então é um excedente, é um haver mais do que o necessário, mais do que o suficiente. Então é uma autocrítica que cada um de nós deve fazer, porque muitos de nós, com esse acesso à internet, a gente tem alguns equipamentos, né, que propiciam esse acesso e talvez uma condição financeira que nos vislumbre algumas coisas e que muitas vezes são de fato excedentes, além do necessário. E isso também já é uma riqueza, né? Já é uma riqueza
pois que temos algo além do que nos é necessário. Lembrando a parábola do óbolo da viúva, né? Aquela situação toda da viúva está dando o que é necessário, e apesar da doação dos demais membros serem bem elevadas, eles não estão doando daquilo de que necessitam, daquilo que lhes faria falta, né? Então, no último item aqui, a gente colocou em caixa alta e laranja, até para a gente poder analisar, né? O que é riqueza? São bens que Deus lhe pôs nas mãos. Então, a gente tem que recordar que, por mais que muitas vezes por um golpe da sorte ou por uma habilidade, uma capacidade de trabalho excepcional que nós tenhamos, né? Nós conquistamos a riqueza. E a gente tem que analisar o seguinte: nós temos que analisar que essa riqueza adquirida, ela é um empréstimo, né? Então ela é um empréstimo, uma concessão de Deus, né, para nós, aqui na Terra, encarnados. E a gente vai ter aí uma utilidade dessa riqueza que nós vamos tratar daqui a pouquinho, né? Então olha só, riqueza material obtentando. Então tá chovendo dinheiro, olha que coisa boa, né? Tá chovendo dinheiro, né? Infelizmente não, né? Economia parada, tempos de pandemia, né? Mas essa representação de chover dinheiro é devido às possibilidades de nós obtermos a riqueza, né? Então, os bens que Deus nos pôs em nossas mãos, nós podemos adquiri-lo de que forma? Pelo trabalho. Pelo trabalho, pela labuta, né? Oportunidades de negócio. Então, a gente fez investimentos que renderam bem, né? Estamos num local que nos remunera bem, a gente também tem despesas baixas, então acaba tendo um excedente de capital maior. Então a gente acumula uma riqueza graças ao nosso trabalho. Ponto. Outro tópico importante que é tratado pelos espíritos aqui, né? Heranças ou, né, golpes da sorte, uma loteria, enfim, alguma coisa aí que nos permita auferir valores elevados, né, valores financeiros elevados, mas que não provém de um trabalho, de um esforço, e sim decorrente de alguma situação pontual, né? Uma herança, por mais que a gente saiba que aquele que nos considerar herança, né, vai um dia desencarnar, né, um pai, uma mãe, um tio, alguém que nos criou, né, e que vamos herdar todas aquelas propriedades, a gente jamais deve ficar pensando nisso, né? Porque nós não sabemos, né, que horas vai tocar o alarme do plano espiritual e nós seremos convocados, né? Por isso que urge sempre fazer o bem, né? Por isso que cada palestra, cada leitura do evangelho, cada leitura de mensagem que nós façamos é um momento importante em nossa vida, porque a gente não sabe se dali a meia hora, 40 minutos, podemos desencarnar, iniciar um processo desencarnatório, né? Então é algo que não é entrar num processo sistêmico de paranoia, não. E sim, é necessário que nós tenhamos a consciência de que bem que eu posso fazer hoje. Quer dizer, hoje está meio difícil até, né? Já quase 9 horas da noite aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Mas a gente pode fazer o bem. Então amanhã cedo vou acordar, vou ligar para meu colega de trabalho, aquele que tem uma dificuldade maior para ver se ele está bem, como é que tá as coisas, né? Vou ligar para meu pai, pra minha mãe, para meu filho que mora longe, vou ligar para alguém que está necessitado, vou compartilhar coisas boas na internet, então você vai clicar aí e compartilhar aqui essa palestra, tá? Você vai compartilhar, vai convidar o seu amigo para ver, e depois a gente vai subir, né, a palestra lá no YouTube, no canal do Centro Espírita. Então vai lá também, já curte, já compartilha, convida o amigo, convida a mãe para você para acessar e também participar, né, dessa palestra, para também ter conhecimento, adquirir um pouco mais de conhecimento do Evangelho de Jesus, né? E tem uma questão problemática aqui, que é o que? A forma de obtenção, né? Ela pode ser obtida lista, a riqueza pode ser obtida de uma forma lista, legal, né? Seja por trabalho, por herança, golpe da sorte, enfim. Ou ilicitamente, que é um problema mais grave que os espíritos tratam, né? Aquelas obtidas de forma ilícita, né? Elas geram consequências um pouco mais danosas àqueles que a receberem, né? Então é uma dificuldade que pode ocorrer, uma trapaça no programa de trabalho, né? Ou mesmo, como a gente vê no livro Nosso Lar, da André Luiz, né? Que nos capítulos finais nós vemos um caso onde um dos filhos ministrou um veneno para que o pai
viesse a óbito e eles pudessem fazer a partilha da herança, né? Então é uma obtenção ilícita, né? Da herança, do bem, da fortuna adquirida, né? E aqui nós temos dois exemplos bem bacanas, né? O livro Voltei, que é do Chico Xavier, né? Psicografia do irmão Jacob, né? O espírito do irmão Jacob. Né? No capítulo 18, nós vemos o irmão Jacob já trabalhando no plano espiritual e um espírito fala para ele: olha, meu amigo, eu sempre acompanhei a tua existência e você sempre fez mais caso pela tua fortuna do que pelo atendimento ao próximo, né? Amava mais seu dinheiro do que o amor, o próximo. E nesse momento o Jacob fala: não, adquiri minha fortuna por esforço próprio, né? Por um trabalho infindável, etc. Então ele, apesar desse viés de amar a riqueza dele, né? Ele obteve ela pelo trabalho honesto, né? Aqui no mundo maior, também do Chico Xavier, só que agora pelo espírito André Luiz, nós temos uma outra situação, salvo o melhor julgamento, capítulo 4, onde nós temos um caso, né, de um rapaz, né, que está em processo de obsessão, que já somatizou o processo de obsessão, né, a questão espiritual afeta o corpo físico dele, e ele, esse obsediado, ele tem uma situação, né, na sua juventude, né, ele foi criado por um rapaz que lhe deu um emprego e ele queria, né, receber parte como se fosse algo, um salário, né, daquilo que ele tinha trabalhado até aquele momento, né. E aí houve uma discussão breve ali e ele acaba se tornando um homicida. Só que a lei dos homens não pegam, não prendem, né? E ele acaba recebendo, né, o negócio como parte ali de uma herança, né? E nesse processo, como ele começa a se tornar alguém obsediado, né, ele se entrega a cada vez mais trabalhar, né? Constitui uma família, mas ainda assim os tormentos da consciência fazem com que ele se entregue de vez ao trabalho e isso provoca também, agrava o problema da saúde dele. Então é uma herança aí, né, uma fortuna obtida por meios ilícitos, através do homicídio, né? Então, seguindo em frente, o emprego da riqueza, empregando a riqueza. Então aqui a gente tem a representação da parábola dos talentos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Né? E lá nós temos o que? Nós temos uma representação onde 3 trabalhadores receberam cada uma quantia em dinheiro, né, os talentos, para que fizesse bom uso enquanto o seu senhor estivesse fora, né? Um deles não fez uso nenhum, né? Enterrou a riqueza, tirou e falou: aqui, ó, toma aqui, por favor. Sabia que o senhor ceifa onde não é possível ceifar, né? O verdadeiro extrair leite de pedra, né? Então ele ficou receoso e guardou o talento para devolvê-lo, né? E ele falou: olha, você é um servo infiel, você é um servo ruim, né? Você não aplicou bem o meu dinheiro, né? Deixava no banco para render juro, pelo menos, né? Mas nem isso você fez, né? E aí, nesse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, o que os Espíritos nos trazem? Eles nos lembram que contas severas, né? Então nós grifamos aqui, lhes serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, cada um de nós teremos uma cobrança severa, né, pelo uso, bom ou ruim, que fizermos de nossas riquezas, né? E a gente tem o livre-arbítrio, então o livre-arbítrio não é uma lei divina, é uma cláusula pétrea nossa, então se a gente fizer mau uso dele, do nosso livre-arbítrio e consequentemente daquilo que nós possuirmos, inclusive as riquezas, né, a gente vai prestar contas e vai ter, sem sombra de dúvidas, uma dificuldade maior em novas reencarnações. Então lá no Céu e Inferno, né, nós vemos ver um caso de um verdadeiro rei, né, de um dono de um castelo, que em outra encarnação, né, na encarnação seguinte, ele continuou morando no castelo, só que agora como um mendigo que mora em seus arredores, né? Então é uma situação devido a um processo reencarnatório onde ele agiu mal com a riqueza que ele tinha, né? E então ele sofre a punição, vamos dizer assim, de não poder usufruir em outra encarnação daquilo que ele tanto estimava, né?
Pegando a riqueza, o bom e o mau uso. Então, novamente, uma comparação para facilitar a didática aqui. Bom uso, vamos começar pelo que é bom, né? Todas as vezes que resultam bem qualquer para outrem. Esse é um bom uso da riqueza. Né? Então, vai resultar no bem para alguém? Então, beleza, maravilha. Beneficência, né? Ajudar o próximo, uma muda de roupa, uma cesta básica, aquela coisa toda, enfim. E aqui nós elencamos também que a gente vai tratar isso de novo no próximo slide, né? Então, prevenir a miséria. Esse é um bom uso da riqueza, né? Ele é bem profundo, a gente vai tratar ele melhor depois, né? E o mau uso? Aí é complicado, né? O mau uso, aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. E esse é o mau uso da riqueza, né? Então, eu vou satisfazer o meu orgulho, eu tenho o melhor carro, eu tenho as melhores roupas, né? A minha casa é melhor, né? Não é uma casa, é uma mansão, né? Então, tudo aquilo que vai fazer eu exaltar o meu eu é um mau uso da minha riqueza. Pensamento exclusivo no seu próprio bem-estar. Então a gente vai lá e fala, nossa, né, Deus me deu, né? Então tô bem aqui, né? Aqui na praia, de boa, comendo comidas requintadas, né? Mas eu trabalhei, eu mereço, né? Eu mereço. Então tá um mau uso da riqueza. Por quê? Porque não pode ter excessos, né? Tudo aquilo que excede o necessário já está incluído na riqueza, está usando mal. E entregar-se a excessos. É excesso de qualquer questão, né? Nós temos excessos dos vícios, né? Então muito se fala, a pobreza é uma prova. Os espíritos dizem o contrário, que a prova da pobreza ela nos limita em muitas coisas. A gente fica tolhido em algumas questões ligadas à resignação, resiliência, né? Esforço próprio, desvincular de situações perigosas, né? Enquanto a riqueza nos confere nobilitantes títulos, posições sociais que muitas vezes nos fazem nos entregar a excessos em todos os campos. Vícios no campo do álcool, do fumo, de drogas, lícitas ou ilícitas, né? Crimes, né? Crimes, já que temos uma posição vantajosa, a polícia não vai se importar conosco. Questões ligadas ao campo do sentimento, ao campo do sexo, são questões complicadíssimas, porque são excessos que a questão financeira, as posses, tornam mais fáceis de nos entregarmos. Então aí também está o mau uso da nossa riqueza. E aqui tem um tópico, um parágrafo que o Espírito coloca para a gente o seguinte: missão das grandes fortunas. Então essa imagem é bem interessante porque ela mostra que várias pessoas em processo produtivo, construindo casas, engrenagens, cidades, pontes, etc. Né? Então, aqueles que detêm grandes fortunas, eles têm uma missão importantíssima, né? De prevenir a miséria. Então, a gente trouxe isso de volta, né? A prevenção da miséria nós trouxemos mais uma vez aqui, né? Por que a gente trouxe a prevenção da miséria aqui? Né? Porque as grandes fortunas têm essa possibilidade. Então a riqueza, quando ela concentra em uma mão, ela tem que ser uma fonte de água viva para espalhar a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. E aqui nós estamos falando de duas coisas bem distintas. Nós falamos daquela beneficência, aquela de deliberadamente a gente acabar ali numa situação pontual com a fome, com o frio, com a miséria, com a proteção, dar uma proteção social para aquela pessoa. Esse é um ponto. Mas os espíritos dizem que a missão a ser cumprida deve ser mediante os trabalhos de todo gênero que com elas, com as fortunas, se podem executar. Como assim? Marlos, como assim? Eu não entendi. Melhora isso para mim. Melhora. É o seguinte. Com as grandes fortunas, nós podemos fazer investimentos, criar oportunidades de negócios, grosso modo, gerar empregos. Porque muitas vezes, uma esmola, uma doação, por mais singela e por mais zelo que se tenha ao efetuar, ainda assim, orgulho, amor próprio, pode se exaltar na pessoa que está recebendo. Mas como assim? Já não tem nada, está recebendo alguma coisa, vai reclamar? É da natureza humana. Todos nós somos espíritos
que se encontram em um processo evolutivo, num planeta de provas e expiações, onde ainda existe mais atitudes ligadas à ausência do bem. Então, a ausência do bem provoca as atitudes em tese más, né? E por causa disso, ainda em nosso sentimento, reina os efeitos e não ainda as virtudes, salvos honrosas exceções, claro, né? E nesse sentido, é muito importante nós construirmos uma possibilidade de que uma fortuna seja utilizada para enriquecer todo o seu redor, né? Por isso que muito se fala, inclusive na sociedade, de uma forma geral, no planejamento econômico, né, na estratégia econômica das nações, muito se fala na questão de produção, de produzir coisas, de produzir benefícios, produzir valor, né? Porque tudo isso gera uma riqueza, né? Tudo isso vai prevenir a ocorrência da miséria. Nós temos lá a mensagem, uma das mensagens mais belas do Evangelho, né, que nós temos, né? Tem muitas mensagens, cada um se sente sente um carinho maior por determinada mensagem. E no Evangelho nós temos uma mensagem belíssima, né, que é a mensagem de Cáritas, né? Quando vai visitar ele demonstra, né, o espírito de Cáritas, né, demonstra uma família lá em dificuldades porque o pai que gerava a renda da família está hospitalizado. A mãe com crianças pequenas não tem como trabalhar. Então a senhora afortunada vai lá e concede, né, víveres necessários, medicamentos, visita o pai, né, que está em dificuldade, etc, né? Então naquela mensagem nós vemos que a família entrou em uma situação de miséria porque não oferia mais renda, né? E apesar de ligeiramente envergonhada, aceitava de bom tom aquela doação, aquela beneficência que era pregada, né? Até o nome da mensagem é a beneficência. Então a gente tem que ter essa consciência que as grandes fortunas devem trabalhar para auxiliar o próximo, ainda que focando o próprio aumento da fortuna. Ainda que focando o próprio aumento da fortuna. Então a fortuna está aumentando, mas aumenta também a possibilidade de ela praticar mais bem. Agora o acúmulo indevido, o acúmulo excessivo, o acúmulo pelo acúmulo, esse é punido pela lei de Deus, porque aí você está deixando deliberadamente de praticar o bem. Então é um ponto importante que os afortunados têm que estar sempre meditando. Realmente eu tenho uma fortuna grande aqui, eu vou guardar para deixar rendendo. Não, o ideal é que seja aplicada em transformação da sociedade, em benefício para o próximo, através de empregabilidade e outras atividades salutares, né? Então, um tópico bem importante que os espíritos nos trazem aqui. E como a gente está falando de fortuna, né? Não tem como não lembrar do Tio Patinhas, né? Do gibi do Tio Patinhas, que quem lembra lá do Tio Patinhas, eu tenho mais de 30 anos, então fui criado desses gibis aí, né? Do Tio Patinhas, e lá o Tio Patinhas tinha uma caixa forte onde ele nadava lá nas moedas de ouro dele, né? Ele era sovina, muquirana, né? E tantos outros adjetivos de pão duro, né? As pessoas sovinas a gente aprendeu naquela época, que cada gibi trazia um novo, né? Bem bacana. Então o Tio Patinhas ele tinha como característica principal esse apego, esse amor ao dinheiro dele. Né? E o que os espíritos nos trazem aqui no Evangelho, né? Nós temos a mensagem de Fénelon, de Lacordaire, de um espírito protetor, nesses tópicos, tá? Então estou falando de espírito porque a gente agrega, como as mensagens têm um fundo igual e uma forma diferente de tratar, a gente pega um pouquinho de cada, então a gente generalizou aqui os espíritos. Mas eu estou falando desses espíritos tratados nos itens 11 a 15 lá do capítulo 16. Então olha só, um dos mais fortes óbices, um dos mais fortes impedimentos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Então aí tem um problema, hein? Se apegar às questões materiais pode gerar esse problema aí no nosso adiantamento moral e espiritual. Destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais. Então a gente gera um problema que nós estamos pensando em quê? Estamos pensando na questão material. Dia, esquecemos as coisas do coração.
deixamos de lado. Então, eu volto a tratar, é muito importante o exemplo dado do livro No Mundo Maior, porque lá o processo de consciência pesada levou com que ele deixasse um pouco a família de lado, embora cuidasse bem da família. Aí deixou ela de lado, deixou de ter momentos, mais momentos de integração com a família, para se dedicar ao seu projeto empresarial, econômico, financeiro. Por quê? Porque a consciência lhe maltratava. Então acaba mudando o foco. Então tem que ter um equilíbrio nessas coisas, nessas questões materiais e nas questões morais. E se a gente foca muito na questão material, vai deixar de lado, é natural deixar de lado as coisas morais. E uma reflexão que nos é dada. Às vezes temos o dinheiro, a conta cheia de dinheiro, né? Não tá no azul, tá sobrando, né? Tem dinheiro, não é pouco. Só que às vezes está um vazio no coração. O coração tá apertado, tá vazio. Por quê? Por que que me dá isso, né? Então a nossa consciência falando, ó, filho, você tá agindo mal, empregando a riqueza equivocadamente, né? Então é melhor repensar a forma de aplicação da riqueza. E aí nós temos alguém aqui com dinheiro, com possibilidades, que chegou pro Cristo, né? Que é o nosso jovem rico, tá lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17, 22. É o jovem rico. Então o jovem rico está lá naquela situação de conhecer os mandamentos, na situação de praticar o mandamento, o evangelho, mas ele ainda está muito apegado aos bens terrenos. E ele quer possuir a vida eterna. E o Cristo fala, opa, pode vir. Para possuir a vida eterna, conhece a lei? Aham, conheço. Mandamento. Segue, sigo, opa, desde a minha juventude, criado na lei do tempo, o decálogo aqui, sei e aplico. Então, né, Jesus disse, né, então, vende tudo que você tem, aí você vem com a gente aí, divulgar o evangelho. Aí falou, rapaz do céu. Beleza, vou embora. Fui, partiu. Como a gente diz aqui, né, capou o gato, né? Vazou, sumiu, não quis saber. Por quê? Anotou Marcos, né, evangelista, que ele tinha muitos haveres, que ele tinha muitas posses, então ele desistiu. Ele ainda era apegado aos bens terrenos, e aí o Cristo solta a célebre frase anotada por Marcos, né? Qual que é essa frase, né? Que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha, um cabo, né? No caso, um cabo, uma corda grossa, passar pelo buraquinho de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Mas por que isso? Justamente, a tentação dos bens materiais, o apego foi maior do que a vontade efetiva de entrar no reino dos céus. Então isso gerou um prejuízo para esse jovem rico, né? Que apesar de seguidor dos mandamentos, ele tinha essa dificuldade. Daí você vê que o próprio Evangelho de Jesus ele é incompatível, né? Numa escala de 0 a 10 ele é 10, numa escala de 0 a 1000 ele é 1000% incompatível com a teologia da prosperidade. Então, todo aquele que alegar que há um escambo, uma troca entre a divindade, né, e as nossas atitudes aqui na Terra com questões ligadas a financeiro, a dinheiro, a propriedades, está equivocado. Não tem isso aí no Evangelho, não, gente. Está errado isso aí, viu? Então dá uma lidinha lá, medita de novo, lê de verdade, estuda o Evangelho, né? Para a gente não cair no equívoco da salvação fácil. Né? A fé raciocinada, ela diz assim, que fora da caridade, fora da prática do bem, da prática do Evangelho, com todas as suas consequências e dificuldades, é aí que se encontra a salvação. Né? Não é fácil encontrar a salvação. Mas aí você lembra de Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, não confiou quando foi andar no mar, Pedro fez um monte de coisa errada. Paulo então nem se fala, né? Matou o Estevão, um monte de coisa errada, né? Beleza. Mas e o depois? A gente costuma esquecer o sofrimento que galgou posições espirituais elevadíssimas. Né? A gente de carro tem preguiça de andar 300 quilômetros para ir ali numa cidade visitar um amigo que está doente. Naquela época, Paulo andou léguas e léguas
muito mais a pé, em estradas perigosas, cheias de ladrões, um monte de problema, né, para divulgar o evangelho, né? Então, a gente costuma não ver essas dificuldades, a gente não vê que Pedro teve um trabalho imenso dentro do dentro da primeira igreja, né, cristã, né, Casa do Caminho, né? Então, é difícil nós olharmos para esses grandes missionários com um ou outro equívoco, né, e querer tratar aquilo de uma forma generalizada para justificar os nossos erros de hoje. Então, ele está equivocado, né? Então, a gente tem que ver que estamos num planeta de provas e expiações, estamos buscando a melhoria íntima e devemos sim continuar perseverando, seguindo para o alvo e desapegando dos bens terrenos, né? E o desprendimento dos bens terrenos. Aqui eu anotei quem era o espírito, porque essa é uma passagem que eu peguei só do Lacordaire, né? Então, consiste em apreciá-los no seu justo valor, né? Então, meu carro, minha moto, que maravilha! Opa, uma maravilha da engenharia, sem sombra de dúvida, tirar para cima e para baixo, bem rápido, nada mais que isso, tá bom? Né? Então, se você precisa de um determinado carro, ele é um meio de transporte, tá? Não é um estilo de vida. Apesar de que o marketing nos influencia, as propagandas fazem a gente crer que determinado carro vai nos conferir um status, né? Vai dizer que a gente participa de um grupo social determinado. Isso só para alimentar nosso orgulho e só para gastar dinheiro à toa, tá? Saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Então eu tenho um bem terreno, eu vou ajudar o próximo, né, naquilo que o meu bem terreno me propiciar. Poxa, eu tenho uma casa que permite uma reunião de amigos, vou chamar meus amigos aqui, vou chamar o pessoal da casa espírita, vou chamar o pessoal aqui para a gente compartilhar desse bem, né? Então é algo que a gente tem que alimentar em usufruir aqueles bens não apenas para nós, mas também para o próximo, né? Não sacrificar pelos bens terrenos os interesses da vida futura, né? Então, tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, do médium Emmanuel Cristiano, Espírito Nora, e é bem interessante esse livro. E lá tem um caso onde a Casa Espírita está sofrendo um ataque, um determinado ataque espiritual. E um ponto importante é que muitos trabalhadores se afastaram, por quê? Porque ganharam promoções, né? Tem novos empregos, né? E abandonaram a tarefa espírita. O livro deixa claro isso, que nesse caso o pessoal abandonou. Não, 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 gente. Ninguém está impedido de ter um emprego melhor, de ganhar mais, de assumir uma função de chefia que vai ter que despender um pouco mais de tempo, se dedicar mais. Não, isso não é proibido. O que não nos convém é a gente abandonar a tarefa. Poxa, agora eu estou trabalhando aos sábados, legal. Vamos trabalhar na casa espírita domingo? Puxa, agora eu mudei meu turno, trabalhando à noite. De dia, não tem alguma atividade que dá para fazer? Então a gente tem que verificar a possibilidade de auxílio, mesmo que as coisas tenham mudado no nosso campo profissional. Se Deus, se aprover a Deus nos tirar os bens da terra, seja por um processo a herança era indevida ou um negócio equivocado, vai se murmurar. Vai se murmurar. Perca aqueles bens, mas continue vivendo sua vida, se entregando aí a Deus, né? E compreender a palavra de Jesus, né? Meu reino não é desse mundo. Gente, meu reino não é desse mundo. É uma dificuldade imensa para nós, porque nós só vemos aquilo que os olhos podem ver, nós só ouvimos aquilo que os ouvidos ouvem, e nós só conseguimos sentir e saber aquilo que nós podemos tocar. É difícil ainda para nós compreender a espiritualidade divina. A gente lê as obras e fala, nossa, como esse cara fez isso? Não está na cara? Pois é, está na nossa cara o tempo inteiro as possibilidades de melhoria e a gente ainda não assume. Né? É muito complexo isso, é um assunto difícil e de internalização complicada. E, por fim, sabermos contentar com pouco. Né? O pouco não é o menos, né? E sim o mínimo, aquilo que é necessário. Né? Isso é muito difícil, né? A gente sempre prefere ir no rodízio de pizza a comer uma pizza. Então a gente prefere sempre o excedente, o excesso, o voluptuoso, né? E agradecendo a todos aí a presença, agradecendo a todos, né, a atenção dispensada, nós encerramos essa palestra com a passagem do Espírito Fenelon, né, obtida em 1860.
A todos que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso. Se alguém precisar de uma esmola, de um pedaço de pão, vamos dar. Mas tanto quanto possível, converter-a em salário, a fim de que aquele que receba não se envergonhe dela. Ou seja, será que essa pessoa não pode produzir algo para se sentir feliz? Quantas vezes em nossa casa, ou de algum conhecido, a gente não tem conhecimento de alguém que falou, olha, eu posso varrer sua calçada, eu posso cortar grama aqui da frente, eu posso podar essa árvore, troca de um prato de comida. Então isso, por mais que às vezes não seja necessário, é importante para o amor próprio da pessoa, para que ela consiga se sentir útil na sociedade, para que não caia muitas vezes em processos depressivos que levam a crimes e por fim ao suicídio. Então é muito importante essa mensagem de Fanon, nesse momento de desprendimento dos bens terrenos, a gente saber que temos uma missão importante, né, de oferecer auxílio ao próximo, né, em especial aquele que está em um momento de necessidade. Agradecendo a presença de todos, nós vamos encerrar fazendo uma prece, convidando a todos uma vez mais a fechar os olhos, pensar em Jesus. Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por este momento. Obrigado pelas bênçãos que temos recebido nessa noite. Que sejam derramadas uma luz sobre nós. Que do alto os espíritos amigos e os nossos mentores possam tirar de nós as preocupações, as dificuldades íntimas e possam preencher o nosso ser com pensamentos de alegria, com a motivação em fazer parte de um mundo melhor. Obrigado, Senhor, que não nos falte a oportunidade de praticar o bem, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e acompanhem as nossas outras atividades. Um abraço.